Jonas capítulo 4. Nós vamos tentar estudar o capítulo todo hoje. Queria te perguntar, isso aqui é mais para os pais, mas quem é filho também imagine um dia que talvez você seja pai, né? Imagina como você trataria o seu filho se o seu filho tivesse com raiva de você. Não só se o seu filho tivesse com raiva de você, mas que ele estivesse falando tudo aquilo que está no coração dele. E descendo a lenha. E pior, ele está com raiva, ele está falando tudo que está no coração dele, mas ele também não está querendo te ouvir. Ele só quer falar. E em tudo isso ele está pensando só nele, se defendendo, reclamando coisas para si e dizendo eu. Como você trataria o seu filho? Desceria o chicote, né? Desceria o chicote, a chinelada, vassourada. Interessante, né? Será que você ia ouvir o seu filho? Será que você ia ter paciência com o filho? Será que você ia tentar mostrar que ele estava errado com aquele tipo de atitude? Será que você ia insistir nele naquele momento ali? Ou talvez você ia, como o senhor Aguinaldo falou, né? Descer a chicotada nele. Você ia começar a ficar com raiva também, porque ele está com raiva e falando um monte. Talvez você ia mandar ele, vai esfriar a cabeça, quando você estiver melhor você vem falar comigo. Agora eu não vou te ouvir. Talvez nem tivesse conversa nenhuma, né? Você só ia dar a surra e falar, você está errado, e pronto, acabou, e não tem diálogo. Interessante isso, porque o nosso texto de hoje, Jonas capítulo 4, ele retrata muito bem esse cenário que eu pintei para vocês. Ele tem um filho que está irado com o pai, um filho que está abrindo o coração e as coisas que estão saindo do coração dele não são boas, um filho que não quer ouvir o pai e um filho que está pensando só nele, está sendo egoísta e principalmente ele está errado. Se ele tivesse certo até ia, mas ele está errado. E do mesma maneira nós temos um pai que responde de uma maneira tão surpreendente que a gente nunca imaginaria que poderia responder assim. E esse pai é Deus. E nós vamos tentar ver isso aqui em Jonas 4, de 1 a 11. A gente já leu, mas para que nós possamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse capítulo, os estudiosos eles acreditam, eles supõem que quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas, né, depois que ele entendeu a lição que Deus queria ensinar aqui nesse livro. Os leitores de Jonas eles eram israelitas, que viviam numa época em que o próprio Jonas profetizou, olha, Deus vai abençoar vocês. E eles tinham muita prosperidade material, eles estavam conquistando terras, estavam tendo muito dinheiro, só que, ao mesmo tempo, eles estavam em total apostasia, estavam em declínio espiritual. As pessoas abandonaram a palavra de Deus, não queriam mais cultuar Deus, e pior, eles estavam adorando ídolos, estátuas, imagens. E Jonas ele viveu numa época, a mesma época de dois profetas da sua Bíblia, que é Oséias e Amós. E essa época foi mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. E é interessante que Amós ele pregou que Deus ia trazer juízo contra Israel por causa da desobediência de Israel. E quando você olha para o livro de Oséias, você vai perceber que o povo de Israel achava que esse juízo ele estava muito longe de acontecer. Por quê? Porque eles olhavam para o agora e falavam, não, a gente está tendo prosperidade, a gente está tendo dinheiro, está tendo fama, está tendo poder, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo adorando deuses. E o que eles falavam? Não, esse juízo não vai vir. E não só isso, mas eles também diziam que o sucesso que eles estavam tendo era porque eles estavam adorando os deuses. Lá em Oséias, Deus vai trazer um juízo para eles e vai dizer o seguinte, olha o que esse povo está dizendo para mim. Seguirei os meus amantes que me dão pão e água, lã e vinho, óleo e bebidas. Mas olha o que Deus diz lá em Oséias, para esse povo que eles achavam que quem estava dando tudo eram os deuses. Olha que interessante que Deus diz, Oséias 1:8, ele diz assim, esse povo não reconhece que fui eu que dei trigo para eles, fui eu que dei vinho para eles, fui eu que dei azeite, fui eu que multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram a favor de Baal, do Deus, da estátua que eles estavam adorando. Então o que o povo estava fazendo? Falando que era a estátua, os deuses que estavam dando tudo que Deus dava. E aí Deus faz uma promessa lá em Oséias.
Ele diz: portanto eu tornarei a tirar o meu trigo a seu tempo, o meu vinho a seu tempo determinado. Arrancarei desse povo a minha lã, o meu linho, com as quais cobri a nudez. Eu vou tirar tudo. Eu vou fazer eles perderem tudo que eles têm. Para eles verem que o que eles estão ganhando não é por causa dos deuses. Sou eu que estou abençoando eles. E dando oportunidades de arrependimento. Não só isso, Deus também ia castigar eles por causa dessa idolatria. E Jonas ele foi chamado para pregar a Nínive, que era a capital da Síria, para que essa nação, esse povo se arrependesse. Mas se isso acontecesse, Nínive, o sucesso de Nínive ia produzir o insucesso de Israel, porque Nínive era a capital de uma grande nação que estava crescendo e logo logo ia dominar Israel. Então o juízo de Deus estava começando a acontecer quando Deus chama Jonas para pregar para Nínive. O povo não está acreditando. E Deus fala: tá vendo o que eu vou fazer? Eu não vou destruir Nínive, eu vou converter eles. Depois de um tempo, eles vão se desviar de novo. Aí eu vou trazer eles para destruir Israel. Então, na verdade, quando Jonas estava indo pregar aos ninivitas, ele estava fazendo um desserviço ao próprio povo dele. Ele que pregou prosperidade para o povo, agora ele está indo para Nínive para pregar destruição. Porque logo, logo, Nínive vai destruir o próprio povo de Israel. Mas Israel ele não se arrependia, por isso ele ia sofrer as consequências de tudo isso. E mesmo que Jonas tivesse tentado fugir e preferisse até a morte, ao invés de obedecer a Deus, de pregar para os ninivitas, Deus cumpriu a vontade dele. E a gente lembra disso no capítulo 1, que Jonas tentou fugir, mas Deus não deixou Jonas fugir. Capítulo 2, Jonas tentou morrer, mas Deus não deixou Jonas morrer. Capítulo 3, Jonas viu que não tinha outro jeito e pregou de qualquer jeito. E mesmo assim Deus converteu toda Nínive, Nínive se arrependeu. Mas se a história terminasse no capítulo 3, Jonas ia ser tido como um herói do livro. Né? Ele se arrependeu mesmo, ele foi lá e fez a vontade de Deus, porque ele foi o homem que mais teve sucesso em toda a Bíblia. O homem que pregou e mais pessoas se arrependeram. De toda a história. Você vai procurar, ninguém conseguiu converter mais de 600 mil pessoas em uma só vez. E esse foi o resultado de Jonas. Quase 5 vezes a população de Atibaia, em uma só pregação de 7 palavrinhas. Vocês vão tudo morrer. Vai ser destruído aqui. E o povo começou a se converter. Mas o livro ele continua a mostrar pra gente, mostrar pra gente que Jonas não é o herói. E o problema não tinha acabado. E ele, não só Jonas, mas todo o Israel, eles foram chamados para ser luz para as nações. Ser uma bênção para os povos. Mas eles não estavam nem desfrutando dessa bênção. Estavam desobedientes a Deus. E eles não estavam cumprindo o papel de levar a salvação de Deus para todas as pessoas. Então, se no capítulo 1, Jonas, nós vemos a fuga de Jonas, no 2, a gratidão dele, no 3, a pregação, no 4 a gente vai ver o coração de Jonas. Tem tudo isso. Por que ele fez o que fez? Está no capítulo 4. Capítulo 1, nós vemos Jonas com os marinheiros. Capítulo 2, Jonas com o grande peixe. Capítulo 3, Jonas com os ninivitas. Capítulo 4, Jonas e Deus. Agora é para valer. Agora é a grande conversa. Né? E é a primeira vez que Jonas vai ser sincero com Deus. Esse texto, a gente pode dividir ele em 3 conversas, né, entre Deus e Jonas. Primeiro aparece nos versículos 1 até 4. É a primeira oração que Jonas faz nessa passagem. Vamos ler de 1 a 4, aí cada um pode ler um versículo. Ok. Versículo 1, o texto vai nos dizer que com isso, em outras versões, mas, porém, Jonas se desgostou. Jonas ficou descontente, contrariado. E não só isso, mas ele também ficou extremamente, grandemente irado. A palavra aqui é literalmente, Jonas ficou quente, ardendo em raiva. Presta atenção nessa palavra porque ela vai aparecer de novo. Jonas ficou inflamado, furioso. Mas o que foi que levou Jonas a ficar com tanta raiva? Por que ele ficou quente, com o rosto vermelho de raiva? O texto, no capítulo 3, versículo 10, conta pra gente. Explica pra gente. Olha o que aconteceu no 3:10. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Sabe por que Jonas ficou com raiva? Sabe por que Jonas ficou ardendo em ira? Porque Deus perdoou, retirou a ira dos ninivitas, aquela que ele tinha prometido. Deus não trouxe o mal que ia trazer para eles e perdoou o pecado deles. Que grande ironia, né? Um homem que é um homem de Deus fica irado porque Deus retira a ira
de pecadores. É um servo de Deus ficar irado com isso. Jonas não só ficou cheio de raiva, mas o versículo 2, mas ele também orou ao Senhor. E nessa oração ele faz 3 coisas. Primeiro, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz no verso 2, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? E é interessante aqui que parece que Jonas orou antes mesmo de fugir. Né? E aqui ele revela que ele falou isso com Deus. O que ele falou? Isso é o que Deus fez. Que o povo ia se arrepender, que o Senhor ia perdoar. Então por que eu ia? Manda outro, se não sei lá, faz alguma coisa. Eu não quero ir, porque eu não quero que o Senhor perdoe esse povo. Depois Jonas ele dá a razão da fuga. A segunda coisa que ele faz na oração. Ele vai dizer que foi por isso que ele tentou fugir para Tarsis. E é interessante que a gente lembra que Tarsis era o outro lado do mundo, né? O fim do mundo, onde ninguém ia atrás dele. E por que ele fugiu? Eu quero que você preste atenção aqui que por 5 motivos Jonas fugiu. Não porque ele tinha medo dos ninivitas. Não porque ele queria que ninguém se convertesse lá. Mas olha o motivo de Jonas fugir de Deus. Ele vai dizer, porque eu sabia que és Deus clemente. Em outras versões vai aparecer compassivo. Eu sabia que o Senhor é gracioso. O Senhor age com graça. Literalmente o Senhor dá o que a gente não merece. Segundo, eu sabia que Deus é misericordioso. Que não nos dá o mal que nós merecemos. O Senhor nos dá o bem que não merecemos e também o mal. O Senhor retira. Não nos pune como merecíamos. O Senhor também é tardio em irar-se ou paciente. O Senhor espera até o último minuto para que a gente se arrependa. Quarta motivação. O Senhor é grande em benignidade ou grande em amor, cheio de amor. O Senhor é bondoso em tudo que o Senhor faz. E quinto motivo, o Senhor se arrepende do mal. Quando há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento sincero, o Senhor retira o castigo que as pessoas merecem e perdoa as pessoas. Perceba aqui que Jonas, ele não fugiu de Deus por medo dos ninivitas. E nem porque ele sabia que o povo ia se arrepender. Mas por que Jonas foge para Tarsis? Porque ele sabia quem Deus é. Por incrível que pareça, o motivo de Jonas ter fugido, o motivo desse livro ter sido escrito, foi porque Jonas sabia quem Deus era. Ele tinha problema com isso. Um Deus amoroso e um Deus perdoador também. O problema de Jonas não era com os perdidos. O problema de Jonas era com o próprio Deus. O problema das pessoas em fazer missões não é com as pessoas. É com Deus, com quem Deus é. E no versículo 3 a gente vê a terceira parte da oração dele. E ele pede a morte. Ele diz, por favor, Senhor, tire a minha vida agora. Isso porque para mim é melhor eu morrer do que viver nessa situação que eu me encontro. O coração de Jonas está tão duro que Jonas prefere abrir mão da própria vida do que viver sabendo e percebendo quem Deus é. De encarar a pessoa de Deus. E eu queria que você percebesse que essa é a segunda oração de Jonas no livro. Qual foi a primeira vez que ele orou? Vocês lembram disso? Quando ele estava dentro do peixe, né? Quando ele se deu conta de que estava morrendo e logo não estava mais. Deus tinha salvado ele lá dentro do peixe. Ele orou agradecendo a Deus pela salvação. Vocês lembram disso? Ao Senhor pertence a salvação. Mas agora essa oração não é agradecendo porque Deus salva, mas é pedindo a morte. Antes ele agradece a vida, agora ele pede morte. Que homem indeciso, né? O que ele quer? Você quer viver ou quer morrer? Você quer agradecer porque eu te salvei ou você quer pedir a morte? Quando a salvação era para ele, Jonas estava todo alegre, todo feliz. Né? Quando a salvação era para os outros, aí Jonas fala, não, agora eu quero morrer. Eu estou bravo e eu não aceito isso. Né? E conhecer a Deus era bom só quando ele tinha benefícios. Né? Quando ele tinha experimentado que Deus era o Salvador. Mas quando isso é para os outros, e para pessoas que ele achava que não mereciam, Deus estava errado, Deus não podia ser do jeito que era. E eu queria que você lembrasse que Jonas está falando assim, não é com qualquer pessoa, não. Com que Jonas está falando desse jeito? Com o próprio Deus. E não é o nosso pai, a nossa mãe, não é o vizinho. Ele está falando com Deus, o Criador de todas as coisas. Os ninivitas, lembra o que eles fizeram quando eles oraram para Deus? Eles não exigiram nada de Deus, eles não exigiram nem o perdão de Deus. Eles falaram, quem sabe Deus se arrependa e volte atrás do juízo que trouxe para nós, que prometeu para nós.
Mas aqui o profeta ele rasga o coração e mostra toda a ira contra Deus. O cara que sabe quem Deus é não sabe orar. E quem não sabe quem Deus é sabe orar humildemente. E como é que será que Deus responde a essa oração? Será que Deus ficou com raiva? Será que Deus destruiu Jonas? Será que Deus mandou fogo do céu? Você está louco? Você não pode falar assim comigo. Como é que Deus responde a oração de Jonas? Versículo 4. O que Deus faz? Deus fala com Jonas. E é interessante que você vê calma na resposta de Deus. Deus poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas Deus responde à oração de Jonas. Jonas está com raiva, Jonas está errado, Jonas é egoísta. Deus diz assim: Jonas, meu filho, é razoável essa tua ira? Faz sentido você ficar furioso assim? Pensa um pouquinho. Avalia bem, você tem razão para ficar bravo desse jeito? Gente, que ação maravilhosa de Deus. Deus houve um monte de baboseira do profeta. Deus é acusado por ser bom, por ser amoroso. Deus houve um homem egoísta, houve um homem errado. E a atitude de Deus é primeiro ouvir esse homem. Segundo, a atitude de Deus é responder esse homem. E terceiro, fazer esse homem pensar. Pensa bem, é isso mesmo? Raciocina se o que você está fazendo é certo. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu queria que você imaginasse se isso fosse comigo e com você. Imagina que o nosso filho ou qualquer outra pessoa nos procure para dizer tanta coisa injusta contra nós. Qual seria a nossa reação? Será que nós iremos agir como Deus agiu aqui com Jonas? É isso que Deus faz conosco todos os dias. Dias após dia. Deus olha para o nosso coração sujo. Deus olha para a nossa indignação que não é justa. Deus olha para a nossa oração que é egoísta. Deus olha para a nossa raiva por aquilo que Ele faz, por quem Ele é. E Deus nos ouve. E Deus não só nos ouve, mas Deus nos responde. Deus fala por meio da palavra todos os dias. E nós não merecemos essa atenção. Nós estamos errados, muitas vezes. E Deus nos faz pensar, nos leva a pensar, a refletir com cuidado, avaliar as nossas motivações e pensar, você está certo em viver dessa maneira? Esse texto ensina para mim e para você que Deus nos ouve mesmo quando nós estamos errados, mesmo quando nós estamos irados, mesmo quando somos egoístas. E há tanto que a gente pode aprender dessa atitude de Deus. Talvez uma primeira lição, quando você olha para esse texto, você percebe que talvez não, com certeza, Deus sabia o tempo todo o que estava no coração de Jonas, sim ou não? Desde o começo. Mas mesmo assim, Deus insistiu na vida desse homem. Gente, desde o começo Deus sabia, Ele falou, não foi isso que eu disse? A gente não sabia, a gente descobriu agora, mas Deus sabia o tempo todo. Desde o começo, antes de fugir de Deus, Deus sabia que Jonas tinha problema com ele, não com as pessoas. E mesmo assim, Deus foi atrás dele, Deus salvou ele, Deus deu para ele a segunda chance. Deus usou ele na obra, falou, você vai converter pessoas com a sua pregação. Não só isso, Deus permitiu que ele fosse sincero aqui e abrisse o coração para Deus. Isso aqui é aquele salmista diz em Salmo 139, de 1 a 4, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me saiu da boca, Tu a conheces toda. Deus sabe o que está no meu e no seu coração, e mesmo assim Deus insiste em nós. Isso te impressiona? Deus saber tudo o que está dentro do seu coração. E mesmo assim dizer, eu quero trabalhar no seu coração. Isso não te faz ser grato? Isso não te faz ter desejo de obedecer a Deus? Deus nos ouve mesmo quando nós estamos errados. E talvez eu queria te perguntar, é assim que você age quando o seu filho está irado com você? Você trata ele com esse carinho, com essa paciência que Deus nos trata? É assim que você lida com a esposa ou com o marido quando ele comete um erro? É assim que você ouve as pessoas, mesmo quando as pessoas não concordam com você? É assim que você lida com aquelas pessoas que nós temos ao redor no nosso bairro, quando elas não querem ouvir de Jesus, mas elas precisam ouvir de Jesus? Você está sempre pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, como Tiago 1,19 diz?
É isso que Deus espera de nós, porque é assim que Deus nos trata. Segunda lição dessa oração de Jonas é que em momento nenhum ele foi sincero com Deus. Até que o momento exigiu isso, até que ele não aguentou mais. Foi preciso ele chegar ao fundo do poço para que ele pudesse rasgar o coração diante de Deus. Ele podia ter sido sincero lá no início, isso ia poupar tantas coisas, né? Deus ia resolver lá e depois mandar ele para Nínive. Mas a situação em que ele se encontrou acabou revelando o que estava de fato no coração dele, né? Ele conseguiu fingir, enganar, até chegar um momento e falou, não aguento mais. Eu preciso ser sincero com Deus agora. E eu queria te perguntar, o que é preciso para que nós sejamos sinceros com Deus? O que precisa acontecer para que nós possamos abrir de fato o nosso coração? Sair daquela oração rasa? Será que Deus precisa nos levar para o sofrimento? Será que Deus precisa nos fazer obedecer mesmo quando a gente não quer? Será que Deus precisa fazer aquilo que nós não concordamos para que nós sejamos sinceros, honestos com Ele? Não espere chegar a uma situação terrível como essa que Jonas se encontrou, para ser sincero. Abra seu coração a Deus. Como a gente viu, Deus ouve mesmo quando a gente está irado com Ele. Deus ouve mesmo quando a gente está errado. Deus tem paciência comigo e com você. Ele não nos trata como nós merecemos. Deus está disposto a nos responder e trabalhar no nosso coração. Seja sincero nas suas orações. Rasgue o céu com aquilo que está engasgado, que tem rasgado o seu coração. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o que está no seu coração. E quando você fala, Deus fala, eu não te destruí ainda. Por que será? Porque eu quero trabalhar no seu coração. Para de falsidade comigo. Seja sincero comigo. Deus sabe de tudo e Ele não nos consome. Porque Deus está dando chances de arrependimento. Chances de sermos sinceros. E a nossa falta de sinceridade com Deus, ela nos leva a odiar as pessoas. Ela nos leva a nos afastar das pessoas. Nos leva a querer viver longe do povo de Deus. Se você é sincero com Deus, se você não é sincero com Deus, logo logo você vai estar se afastando das pessoas. Porque problema com Deus leva a ter problema com pessoas. Lembre-se de que é porque Deus é tão bondoso, tão paciente com a gente, que Ele enviou Jesus para o mundo. Lembra de Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez a sua vida ela se resuma nessa angústia, nessa raiva que Jonas tinha contra Deus. Talvez você não concorde com quem Deus é, ou talvez com o que Deus faz. E tem tantas pessoas que se afastam de Deus, porque elas jogam em Deus a culpa pelos fracassos delas. Tantas pessoas que não conseguem conviver com a realidade de que Deus é soberano, de que Ele está por trás das coisas que acontecem, que se afastam de Deus. Tantas pessoas que não aceitam o fato de Deus ser santo. Por quê? Porque se Deus é santo, eles vão ter que ser santos. Então eu não quero isso, eu vou fugir de Deus, eu vou viver longe de Deus. Tantas pessoas que preferem morrer do que ver os outros experimentando o carinho de Deus, carinho que eles estão fugindo. Mas eu queria que você soubesse que tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E Deus não só está disposto a te ouvir, mas a falar com você. E te fazer raciocinar. É justa essa tua ira? Essa tua fuga, ela é justa? Faz sentido? Deus ainda está te dando chance de se entregar para Ele. Não desperdice essa chance. Fale com Deus, seja sincero, esteja disposto a deixar Deus trabalhar no seu coração. Deus nos ouve mesmo quando nós estamos errados, mesmo quando estamos irados com Ele. Essa foi a primeira parte, a primeira oração de Jonas. Agora a gente vai ver o segundo diálogo do texto. É a segunda oração, versículos 5 a 9. Vamos ler juntos aí, cada um pode ler um. Vamos lá? Interessante, a reação de Jonas no versículo 5, quando ele ouviu a resposta da oração de Deus para ele, foi primeiro sair da cidade. Que cidade que ele estava? Qual cidade que Jonas estava aqui? Nínive. Ele saiu de Nínive, se assentou ao oriente dela. Oriente, naquela época eles acreditavam que era de onde vinha o juízo de Deus. Então ele vai até o oriente da cidade de Nínive. Terceira coisa que ele faz uma enramada. É uma barraca, né, um abrigo, uma tendazinha lá, e fica debaixo dela. E a quarta coisa que ele faz é repousar, sentar debaixo dela à sombra dessa cabaninha. E eu queria que você percebesse que ele fez tudo isso com um propósito, até ver o que aconteceria com a cidade.
Em outras palavras, Jonas foi até aquele local esperando que Deus ainda destruísse Nínive, jogasse fogo do céu para aquela cidade. Você lembra que Deus tinha dado para Nínive um prazo para que ela se arrependesse? Vocês lembram disso? Quantos eram os dias? 40 dias, né? E você vai lembrar que o povo se arrependeu e Deus retirou o mal que tinha prometido fazer para eles. Sim ou não? Mas eu queria te perguntar, como é que os ninivitas e o próprio Jonas descobriram que Deus retirou o mal deles? Obviamente, passaram-se os 40 dias, no 41º, opa, Deus nos perdoou. Deus tirou a sua ira. Né? Então, foi isso que deixou Jonas louco da vida. Porque Deus perdoou. E Jonas ele não foi para o monte, né, para fora da cidade, antes dos 40 dias, mas depois desses 40 dias. A presença, a esperança dele era que Deus talvez mudasse de ideia mais uma vez. Deus já mudou de ideia uma vez? Talvez Deus mude de novo. E traga juízo para esse povo de novo. Né? E alguns dizem que talvez Jonas tenha entendido errado a pergunta de Deus para ele. Lembra que Deus perguntou, é razoável essa tua ira? Alguns dizem que Jonas podia ter entendido. Por que você está bravo? Você não entendeu ainda. A história não terminou, você está bravo antes da hora. Você tem que ver ainda, eu vou fazer um negócio aqui com Nínive. Né? Talvez ele entendeu errado o que Deus perguntou aqui. Mas tem mais um problema em Jonas. O que Jonas era? Vocês lembram disso? Jonas é um profeta. E segundo Deuteronômio 18:22, se um profeta falasse em nome de Deus alguma coisa sobre o futuro e essa coisa não acontecesse, ele deveria ser considerado como um falso profeta. E é interessante que, lembra o que Jonas estava pregando? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Isso aconteceu? Ele não pregou em momento nenhum, Deus vai perdoar vocês se vocês se arrependerem. Não. O que ele estava profetizando não aconteceu. E por isso Jonas, ele podia estar com uma má fama em Nínive. Esse é aquele falso profeta, ele fala as coisas não acontecem. Né? Então, a reputação de Jonas estava em jogo também. E por isso ele sobe lá e fala, vou esperar Deus fazer alguma coisa em prol da minha reputação. Versículos 6 até 8 nós vemos algo em comum. Deus ensina Jonas por meio de 3 ações. Primeira ação, versículo 6. Deus envia uma planta. Você vai perceber que Deus faz nascer e crescer, obviamente, uma planta, que algumas versões vão trazer como a do Paulão, uma boboreira, outras vão trazer uma mamoneira. Mas não importa que planta era, importa que era uma planta que Deus estava fazendo crescer, cresceu rápido. E que cobriu Jonas com a folhagem dela. Né? E o propósito com essa planta, versículo 6 vai dizer, fazer sombra sobre a cabeça de Jonas para o livrar do seu desconforto, livrar do seu incômodo. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Se Jonas precisou fazer uma barraca para ficar debaixo dela, obviamente não tinha muita árvore naquele local. Né? Era um lugar deserto ali, que o sol estava pegando firme ali. Mas mesmo assim ele precisava de mais proteção e Deus faz vir essa planta só para servir Jonas, só para cobrir Jonas e proteger ele do sol. E Jonas, qual que foi a reação dele quando ele viu aquela planta? Ele se alegrou em extremo, ele ficou muito contente por causa dessa planta. Eu queria que você percebesse que essa é a primeira vez no livro que Jonas se alegra. É a primeira vez que Jonas se alegra. Ele não se alegrou quando os marinheiros se converteram. Ele não se alegrou porque Deus deu para ele uma segunda chance no comecinho do capítulo 3. E ele não se alegrou quando os ninivitas se converteram. Mas quando Deus fez alguma coisa boa para ele, aí ele se alegrou. Deus, o Senhor é maravilhoso. Gente, Jonas é totalmente egoísta. Jonas só pensa nele. Segunda coisa que Deus faz, versículo 7, ele envia um verme. Jonas ele passa a noite sob o abrigo dessa planta, mas logo cedo, quando o sol nasceu, Deus enviou um verme, uma lagarta, como algumas versões trazem, né? Que comeu a planta e a planta secou, a planta murchou. E a terceira ação de Deus, versículo 8, Deus envia um vento. E agora Jonas está ali de novo, desprotegido, o sol está saindo. Quando o sol nasce, Deus manda um vento calmoso oriental. Sempre que eu li esse texto aqui, eu imaginava que esse vento era uma brisa leve, suave. Não é. Esse vento não é refrescante. Gente, era uma onda de calor tão forte que fazia o clima ficar com cerca de 48 graus Celsius. Ele trazia uma tempestade de areia que levava todas as nuvens do céu embora. E para vocês terem uma noção, esse vento oriental ele era tão forte que os animais se escondiam nas cavernas para não morrerem por causa do calor. Os homens paravam de trabalhar e se escondiam nas casas.
E Jonas está ali e Deus tirou a planta dele. E a gente percebe no versículo 8 que o sol bateu na cabeça de Jonas de tal maneira, a tal ponto, que ele quase, ou talvez até mesmo, desmaiou de tanto calor que ele estava sofrendo ali. E Jonas ele não aguentou e desejou pela segunda vez a morte. Ele diz, melhor me é morrer do que viver. Agora, não é por não concordar com Deus, mas agora é porque ele não aguenta mais tanto sofrimento. Deus, eu não aguento sofrer mais, eu quero morrer. E depois de tudo isso, o versículo 9, Deus novamente fala com Jonas. E ele pergunta mais uma vez quase a mesma coisa. Jonas, você tem razão para ficar irado por causa dessa planta agora? E Jonas responde, sim, eu tenho direito de escolher ou querer a morte, porque a minha situação é terrível. Que lição Deus está querendo ensinar aqui para Jonas? Que lição Deus está querendo nos ensinar? Por que Deus fez tudo isso? Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Jonas, ele não concordava com Deus a tal ponto que ele agiu como se Deus não fosse cumprir a palavra dele. Deus tinha dito, lá em Jeremias, a gente leu isso semana passada, 18, 7 a 8, que se ele mandasse juízo e o povo se arrependesse, ele ia tirar o juízo do povo. Mas Jonas, ele finge que isso não é verdade. Ele ainda sobe para aquele monte esperando que Deus mude de ideia. Que Deus faça a vontade do próprio Jonas. Ao invés de Jonas ficar em Nínive, um povo, imagina que pregador não gostaria disso. Um povo que acabou de se converter, 600 mil pessoas. Olha quanta gente você tem para pregar, para ensinar. Jonas, em vez de dar a palavra de Deus para aquele povo sedento, ele prefere ir para fora e ver aquele povo ser destruído, porque ele quer que Deus mude de ideia ainda. E o que Deus fez para ele? Que lição Deus deu para ele? Primeira coisa que Deus fez, qual que foi? Quando ele está lá em cima. Lembra aí? Quando o Jonas está lá, na cabaninha, Deus dá uma planta. E essa planta foi para aliviar Jonas, né? Do sol. E é interessante que nem se proteger do sol sozinho Jonas consegue. Segunda coisa que Deus faz, Deus destrói a planta, manda o verme. E é interessante que talvez é para mostrar para Jonas que é ele quem pode salvar, mas ele também pode condenar as pessoas. Mas não só isso, Deus também manda esse vento oriental, né? E com isso Jonas enfrenta esse sol escaldante. E você lembra quando Jonas ficou irado? Lembra que eu falei para vocês daquela palavrinha quente? Interessante que agora ele experimenta algo quente de verdade, né? Que é o sol quente. E agora ele está quente por inteiro, não só a cara dele vermelha de raiva, mas ele ficou quente como a cara estava. Né? Talvez Deus fez isso para mostrar para ele, para que ele sentisse por alguns minutos o que os ninivitas iam sentir na morte e talvez na condenação por toda a eternidade, se eles não fossem salvos por Deus. É como se Deus estivesse dizendo, Jonas, você não entende? Sou eu quem te salvei, sou eu quem destrói quem não se arrepende, mas os ninivitas, eles se arrependeram. Como você se arrependeu? Eu te livrei do fogo da condenação e eu fiz o mesmo com eles. Você não entendeu isso? A minha salvação só é boa quando é para você e não para os outros. E mesmo assim Jonas não entendeu a lição e de um modo egoísta ele acha justo pensar só em si mesmo e deseja morrer. Esse texto ele mostra que Deus nos ensina mesmo quando nós não queremos aprender. Deus nos ensina mesmo quando nós não queremos aprender. Deus insiste em mudar o nosso coração mesmo quando nós somos egoístas. E às vezes nós podemos entender errado a paciência de Deus. Talvez Jonas pensou que Deus ainda podia mudar de ideia. Ele não entendeu que Deus estava dando para ele mais uma chance de se arrepender. E talvez o tempo que Deus tenha te dado não é uma forma de Deus permitir que você viva no pecado, mas uma maneira de Deus te mostrar, olha, você está errado, volte-se para mim. Eu não te destruí ainda, porque eu estou dando oportunidade. Não confunda a paciência de Deus com permissão para viver no pecado. Outra coisa que esse texto ensina é que Deus nos ensina aquilo que nós precisamos aprender e mudar os nossos corações em situações da vida. E é interessante que a melhor maneira que Deus faz para nos ensinar é por meio do sofrimento. Somente quando a gente está em desconforto, quando a gente sente que Deus se afastou, quando as coisas pioram, quando o sol bate nas nossas cabeças e a ponto da gente desmaiar, é aí que a gente se dá conta de que Deus está querendo atenção. Deus está dizendo, ei, olha eu aqui.
Você não me ouvia quando estava tudo bem, então eu tenho que te fazer sentir dor. Agora você vai me dar ouvidos. Deus não está concordando com o nosso estilo de vida. Deus quer mudar alguma coisa no nosso coração. Por isso, olhe para o sofrimento como uma maneira de Deus te ensinar aquilo que você precisa entender e aprender. Como diz Tiago, né, 1,12, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Feliz é o homem que vê o sofrimento como ação de Deus para santificar ele. Feliz é aquele que entende o que Paulo disse, 2 Coríntios 1, 3 e 4, bendito seja Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, Pai de misericórdias. Deus não só nos disciplina como filhos para nos ensinar, mas Deus também nos consola, para que nós possamos consolar outros com o nosso sofrimento. Tem também uma palavra para aqueles que querem viver longe de Deus. Tanto aqui no deserto como no fundo do mar, Deus mostrou para Jonas como é viver, pelo menos um pouquinho longe de Deus. Pode ser uma vida de, eu faço o que eu quero, ninguém me pede, eu sou dono da minha vida, eu sou livre. Mas no fundo é uma vida que leva à morte. É uma vida que leva ao fogo da condenação, de total desolação. É uma vida que leva ao inferno. Lugar onde Deus não está? Quer fugir de Deus? O inferno é o seu lugar. Porque lá Deus não vai estar. E é isso que você quer para si mesmo? Você quer viver mesmo longe de Deus? Então é para lá que você vai se você quer viver longe de Deus, para a condenação eterna. Sua vida pode ser até agradável nesse mundo, mas ela vai ser terrível eternamente. E nós como igreja, uma aplicação para nós, será que nós não entendemos essa lição de Deus aqui? Será que nós nos alegramos só com a salvação de Deus quando ela é para nós? E os outros que estão caminhando a passos largos para o inferno? Será que vai ser preciso a gente experimentar uma situação desagradável para que nós possamos nos dar conta e entender de que a nossa missão é levar essa salvação para os perdidos? Lembra da igreja em Atos? A igreja em Atos tinha uma tarefa, ser luz para todas as nações, mas eles ficaram ali presinhos em Jerusalém. Não, vamos sair daqui não. O que Deus fez para eles saírem? Perseguição. Deus enviou perseguição para a igreja para que ela saísse a falar de Deus para os perdidos. Será que a gente vai precisar desse chacoalhão para se mover, para se mexer? Graças a Deus que Deus nos ensina mesmo quando nós somos egoístas. A última parte do texto é mais um monólogo, não é nem um discurso, uma conversa, né? É porque o livro vai terminar com essa última fala de Deus a Jonas. Deus faz uma pergunta para ele, verso 10 e 11. Alguém pode ler, cada um lê um. Ainda bem que Deus dá a última palavra sempre. Deus agora aplica essa lição que ele deu a Jonas e ele faz Jonas refletir um pouco. E ele faz um contraste. Ele compara a compaixão de Jonas com a compaixão dele mesmo por Nínive. Primeiro, ele diz no verso 10 a compaixão de Jonas pela planta. Ele diz, tens compaixão, tens piedade, misericórdia de uma planta, que primeiro ela não é sua. Ela não te custou trabalho nenhum, nem foi você que fez ela crescer. Segundo, essa planta ela é insignificante. Ela nasceu numa noite, numa outra noite já tinha morrido, secado. Ela é uma coisa transitória, breve, momentânea, algo sem importância nenhuma. E aí no versículo 11, Deus agora fala da compaixão dele por Nínive. E ele diz, olha, se você tem misericórdia de alguma coisa que é tão insignificante, não teria eu compaixão, misericórdia de Nínive? Nínive é importante para mim. Deus vai dizer, é uma grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre certo e errado. Lembra que a gente viu que é uma referência aqui, provavelmente a crianças? 120 mil crianças que não sabem discernir entre mão direita e esquerda, tirando os adultos. Ela é importante para mim. Nínive também é minha. Ali tem homens, mulheres, idosos, bebês, todos criados à minha imagem e semelhança. Eu os criei. E eu queria que você percebesse que Deus usa um tom sarcástico com Jonas. Ele diz, lá também tem muitos animais. Interessante, né? Você está bravo com uma planta, mas lá em Nínive tinha um monte de animais. Você não se importa com as pessoas, mas pelo menos olha o tanto de animal que tinha lá se eu destruísse aquela cidade. Como Deus se importa com animais. Deus se importa com os animais. E é assim que o livro de Jonas termina, com uma pergunta de Deus a Jonas. Você tem dó de algo que não é seu, algo que é insignificante, e eu não posso ter dó de algo que eu criei, de um povo que eu criei e de um povo que é importante para mim? Eu e você, nós não sabemos a resposta de Jonas para essa pergunta. Nós não sabemos qual foi a resposta do povo de Israel quando leu esse texto. E talvez seja o propósito
Seja de propósito que esse livro termine com a pergunta, para que eu e você, nós façamos essa pergunta para nós mesmos e nós mesmos respondamos essa pergunta. Você valoriza mais as coisas do que as pessoas perdidas? Você se preocupa mais com si mesmo do que com os outros? Você vê as pessoas com a mesma misericórdia que Deus vê? O final do livro de Jonas nos ensina que Deus ama os perdidos mesmo quando nós não os amamos. Deus ama os perdidos mesmo quando nós não os amamos. E foi por isso que Deus enviou Jesus numa cruz para morrer por nós. Porque se dependesse de nós mesmos, da nossa própria justiça, nós nunca poderíamos ser salvos. Nunca. E é por isso que Deus continua salvando pessoas, mesmo que eu e você fiquemos sentados. Não, eu não vou falar para ninguém, Deus continua salvando. Mesmo que nós não nos preocupemos com a salvação das pessoas, Deus continua salvando pessoas. E é por isso que Deus nos chama a olhar para as pessoas como Ele olha. Pessoas perdidas nos pecados, pessoas carentes de salvação. Eu e você, nós temos o antídoto da doença para as pessoas. Nós temos a resposta para as perguntas que as pessoas têm. Nós temos o alívio para o sofrimento. Nós temos a cura para a dor das pessoas. E nós não devemos usar essa cura só para nós. Mas como recebemos de graça, devemos dar de graça a salvação que é em Jesus. Deus ama os perdidos mesmo quando nós não os amamos. Por isso, não valorize mais as coisas do que as pessoas perdidas. Não centralize a sua vida só para ganhar dinheiro, só para alcançar os seus sonhos, só para realizar feitos extraordinários, só para ser famoso, só para ser poderoso, conquistar o mundo. Não gaste a sua vida buscando e amando coisas ao invés de direcionar a sua vida a buscar e amar as pessoas que Deus ama. Invista o seu tempo na salvação de almas. Gaste o seu tempo no trabalho de mudar vidas. Use o seu dinheiro, a sua energia em prol do reino de Deus, não com as coisas passageiras, não com as coisas sem importância. Evangelize, discipule novos convertidos. Sirva a Deus, ame as pessoas antes do que as coisas. E se você tem vivido uma vida em função das plantas da vida e não em função de Deus, saiba que o que te aguarda é o calor, o sol, o fogo eterno. Deus, Ele é muito mais importante que os seus bens, que a sua família, que o seu dinheiro, que o seu trabalho, que a sua vida, que a sua própria alma. O seu destino é muito mais importante que a sua vida passageira nessa terra. Se converta, se arrependa, se volte para Deus. O livro de Jonas, ele foi escrito para que Israel entendesse que Deus não é só para eles, mas que Deus é o Deus de todas as nações. Mas não foi escrito só para isso também. O livro foi escrito para que o povo de Deus se arrependesse e buscasse a Deus de coração verdadeiramente. Mas eles fizeram isso? Eles não fizeram. Tanto que eles continuaram a desobedecer, mesmo depois que Jonas escreveu isso aqui. E o resultado foi que, na maioria deles, eles foram dominados, destruídos pela própria Síria, que está se convertendo pela pregação de Nínive, ou de Jonas. Os próprios ninivitas, eles também não deram ouvidos a Deus. Eles se arrependeram só por 100 anos, uma geração. Depois voltaram a praticar os mesmos pecados. Isso ensina pelo menos duas coisas como conclusão para nós. Primeiro, que o arrependimento deve ser constante. Vamos falar juntos? O arrependimento deve ser constante. Será que você tem se arrependido? Não se apoie no arrependimento de ontem, mas garanta que esse arrependimento permaneça hoje e para sempre, todos os dias. Segunda lição, nós devemos ler Jonas e nos voltar para Deus. Vamos falar juntos? Nós devemos ler Jonas e nos voltar para Deus. O livro foi um alerta, o livro foi uma amostra de quem Deus é, do que Deus faz. Mas o povo ele não deu ouvidos para Deus e o povo foi destruído. E você, depois de ler Jonas, você vai se voltar para Deus? Essa pergunta nem Jonas, nem os ninivitas, nem eu, nem ninguém pode responder a não ser você mesmo.